Eu e meu noivo, juntos há 12 anos, esperando por um pacote da garota com quem ele me traiu. Bem-vindo ao Falador, sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem pode estar sendo chantageado. Bom, o título já diz tudo. Eu, Ana, e meu noivo Pedro, estamos juntos há 12 anos, passamos por altos e baixos, relacionamento à distância, os problemas normais de um casal que começa muito jovem, etc. Nos últimos anos, ele tem lutado muito com depressão e ansiedade, mas, aos poucos, está melhorando. Durante uma fase do nosso relacionamento à distância, estávamos vivendo em países diferentes, e nesse tempo, ele se tornou muito amigo de duas pessoas, Felipe e Laura. Os três se conectaram por experiências em comum, questões de saúde mental, etc. Algum tempo depois, ele voltou. Começamos a morar juntos e acabamos ficando noivos. Decidimos por um noivado longo, mais de 2 anos, já que estávamos focados em caminhos acadêmicos longos. Nosso relacionamento, que tinha sido turbulento em alguns momentos, ficou mais estável à medida que amadurecemos e nos conhecemos melhor na convivência diária. Estava tudo indo bem 3 anos atrás. Laura se mudou para perto de onde vivíamos, para uma estadia de 2 anos. Nos tornamos todos bons amigos. Tudo parecia estar bem, até que, pouco antes de Laura deixar o país, descobri que Pedro tinha me traído com ela, incluindo um caso emocional. Descobri isso fuçando no celular dele. Sim, eu sei, isso foi errado da minha parte. Eu fiquei devastada. Cortei contato com ela imediatamente e exigi que ele fizesse o mesmo. Quase terminamos, ficamos separados por 2 meses. Foi um período muito difícil, porque eu não tinha acesso à terapia ou aconselhamento naquela época e estava longe de casa, mas meus amigos me apoiaram muito emocionalmente. Depois desses 2 meses e muita reflexão, demos os primeiros passos para tentar reatar a... Demorou bastante para eu perdoá-lo e voltar a confiar nele, mas aos poucos nós nos curamos e fizemos o relacionamento funcionar novamente. Isso aconteceu há 2 anos, e desde então, as coisas têm ido muito bem. Felipe não lidou muito bem com o fim da amizade entre eles, e tem sido passivo-agressivo com Pedro, por ele não falar mais com Laura. Pedro reagiu bem e foi firme em não retomar contato com ele. 2 semanas atrás, Felipe disse a Pedro que havia dado nosso novo endereço para Laura, pois ela queria nos enviar um pacote com coisas que pertenciam a Pedro. Pedro afirmou que ela não tinha nada dele, e eu acredito nisso. Eles nunca moraram juntos, e durante a maior parte da amizade, viviam em lugares diferentes. Pedro ficou muito ansioso com essa história. Ele não quer nenhum contato com ela. Eu, pessoalmente, não me importo mais com ela, mas ele está apavorado com o dia que o pacote chegar. Se ele chegar enquanto eu estiver em casa, vou simplesmente jogar fora, mas não quero que ele receba isso e tenha uma crise de ansiedade. Então, pessoal, qual é o conselho de vocês? Eu sei que não tenho que proteger meu noivo de tudo isso, mas ele está sofrendo e eu quero apoiá-lo. Não acho que seja algo comprometedor, porque eu já encontrei todo o material comprometedor, infelizmente. Acho que é uma forma passivo-agressiva de nos lembrar da existência dela. E o que devemos fazer com esse amigo Felipe? Em resumo, há 2 anos, meu noivo me traiu. E depois de um tempo, o perdoei, e estamos fortes agora. Mas a outra mulher está nos enviando um pacote misterioso. Meu noivo não está lidando bem com isso. E mais informações adicionadas nos comentários. Oi, pessoal. Nossa, isso aqui explodiu. Muito obrigada pelos conselhos. Eles me ajudaram bastante a clarear minhas ideias. Deixei de fora alguns detalhes que podem ser relevantes, então aqui vão. Eu não acho que o pacote contenha provas ou detalhes que eu ainda não saiba. Quando ela morava no mesmo país que a gente,
ainda estava a 600 quilômetros de distância, então não houve muitas oportunidades de se encontrarem sem que eu soubesse. Sei exatamente quando aconteceu. Sei exatamente quando aconteceu. Mais tarde, ela se mudou para outro continente. Na época, exigi que ele me desse acesso a todas as contas dele. Ele fez isso. E 2, que ele a bloqueasse em todos os lugares. Ele também fez isso, e eu acredito nele, porque quando ela tentou entrar em contato novamente sobre o Felipe, vou falar mais sobre isso depois, ela teve que fazer isso por meio de amigos em comum. A reação ansiosa dele não me surpreende, pois ele costumava ter sérios problemas de ansiedade social, a ponto de ficar paralisado diante de qualquer tipo de interação desagradável. Ele tem trabalhado nessas questões. Fez terapia, está tomando medicação e está bem melhor. Ele reagiu de forma madura ao que aconteceu recentemente. Me contou tudo imediatamente e entende que é responsabilidade dele lidar com isso, mas está sofrendo. Outro dia, peguei um pacote enorme de um vizinho e quando ele entrou em casa e viu, ficou super tenso. Ok, foi engraçado de um jeito meio triste. Isso também é relevante. Eu meio que subestimei a reação de Felipe. Ele não lidou nada bem com o fato de que seus 2 melhores amigos pararam de se falar. Como eu disse, os 3 eram um grupo muito unido, mas Felipe, em particular, tinha uma visão mágica da amizade deles, como se fossem amigos para sempre. Ele era apaixonado por Laura e passava horas falando com Pedro sobre o quanto a amava. Tenho a impressão de que Felipe também é apaixonado por Pedro. Quando Pedro contou a ele que não falava mais com Laura, e o porquê, Felipe pareceu aceitar bem, mas 2 semanas depois, entrou em contato com ela dizendo que estava prestes a se machucar. Foi por isso que ela nos procurou. Contatamos a família de Felipe e ele estava bem. Pedro estabeleceu limites com ele, mas não cortou totalmente o contato. Estou começando a achar que a razão de Felipe ter dado nosso endereço para ela foi a maneira particular dele de punir Pedro por ter deixado o trio mágico. Meus sentimentos pessoais. Todo esse drama tem sido muito irritante. O conselho geral do pessoal aqui parece ser cortar Felipe da nossa vida, e acho que faz todo sentido. Vou dizer a Pedro que acho essa a melhor ideia. Ele ainda está em dúvida. Quanto ao pacote amaldiçoado, pessoalmente, eu me inclino a jogá-lo fora sem abrir. Não quero ter nada a ver com essa garota, porém, vocês estão certos. Não cabe a mim decidir isso sozinha. Se quando o pacote chegar, vou oferecer a ele a escolha. Jogamos fora ou verificamos o conteúdo juntos. E provavelmente jogamos fora logo depois. Obrigado! Atualização 15 de novembro de 2016. 1 ano depois. Então, sei que isso é história antiga. Mas tivemos uma atualização e várias pessoas me mandaram mensagens privadas pedindo por notícias caso algo acontecesse. Pois bem, o pacote chegou na semana passada e não decepcionou. Depois de ler os conselhos daqui, sentei com Pedro e decidimos que não queríamos aquela porcaria. Então ele mandou uma mensagem para Felipe dizendo: diga a Laura que não queremos nada dela. E depois bloqueou ele. Isso aconteceu no ano passado. Enquanto isso, a vida seguiu. Pedro trocou de emprego. Ele ainda está no meio acadêmico. E agora está muito mais feliz e relaxado. Meu trabalho é bem pago e interessante. E ainda consigo tocar alguns projetos paralelos. Nos casamos neste verão e nosso casamento foi perfeito para nós. Animado, bombástico, com muita comida e bebida, e nossos amigos e familiares juntos. Foi caro, mas não nos importamos. Neste mês, Pedro está em uma viagem de conferência em outro continente, então estou sozinha em casa. Quando cheguei à noite, havia um pacote endereçado a ele na caixa de correio, com um selo de um lugar onde sei que Laura morou, e um remetente que não conhecíamos. Por um momento pensei,
Nossa, será que é ela? Mas depois achei que seria meio louco da parte dela mandar algo agora. À noite eu estava no Skype com meu marido e comentei sobre o pacote. Mencionei o nome do remetente e ele não conhecia então. Propus abrir o pacote com ele na câmera. E, bem, eu estava certa. O pacote continha vários cartões postais desejando feliz aniversário e feliz Natal, todos sem assinatura. Também havia bilhetes com frases como dance na chuva, olhe para as nuvens, ande descalço, essas platitudes, e também havia um livro, um romance juvenil. E quando vi o livro, não me contive e falei em voz alta. Ah, pelo amor de Deus. Enquanto isso, Pedro estava com a cara de quem viu uma barata no meio de um sanduíche. O título do livro é Stargirl. É sobre uma garota que chega a uma escola e é toda esquisitinha e mágica, dança na chuva, toca ukulele e é incompreendida pelos normais. O narrador namora ela, mas percebe que não pode ficar com ela porque no fundo tem medo de não se encaixar, então termina com ela e se arrepende para sempre. Não é um livro horrível, eu gostei da escrita, mas, apesar das intenções do autor, a heroína é uma garota mágica, exagerada e o comportamento dela muitas vezes passa dos limites do bizarro. O livro em si tinha uma carinha triste desenhada na página de dedicatória e uma notinha dizendo: leia a continuação, você vai entender. O livro estava cheio de anotações em uma letra minúscula, e algumas vezes as letras tinham sido traçadas várias vezes. Todas as anotações eram descrições idealizadas da protagonista, sobre como ela era mágica e linda, sobre as coisas que ela fazia, etc. Algumas das anotações também falavam sobre o personagem principal, se torturando com a decisão de ficar com ela ou deixá-la para se encaixar, ou descrições sobre quando eles se beijavam, eca. Havia também desenhos da protagonista, que parecia uma versão idealizada de Laura Umpa. Não vou mentir, eu dei muita risada com essa tentativa de ser uma Manic Pixie Dream Girl falida. Pedro, por outro lado, achou tudo mais assustador do que engraçado. Ele disse que ela era maluca e que não queria aquilo em casa. Acabei esquecendo do livro pelos dias seguintes, porque a semana passada foi infernal e eu trabalhei 70 horas. Normalmente trabalho 30, já que, além do meu emprego, peguei um projeto de 2 semanas em uma empresa e organizei uma exposição de arte no final de semana. Além disso, recebi notícias ruins de saúde de um amigo próximo, algo do tipo incurável e degenerativo. Então o tópico Laura saiu da minha mente. Ontem, finalmente tive tempo de pensar sobre o assunto e fiquei furiosa com aquela garota. Eles não se veem há 3 anos. Quem ela pensa que é, etc. Pensei em desbloqueá-la brevemente para dizer a ela para nos deixar em paz, mas descartei a ideia. Depois considerei descobrir o endereço dela e enviar uma cópia de Abura Cosa, do Louis Sachar, e 20 memes impressos, com uma nota: esse é um enigma. Se resolver, deixo minha esposa por você com amor, Pedro. Mas então percebi que preferia ignorá-la, então joguei as anotações no lixo reciclável e coloquei o livro numa caixinha de doações. É isso. Sem ameaças, sem testes de gravidez falsos, foi anticlimático. Mas, para ser honesta, foi uma distração bem-vinda numa semana pesada. Não gosto do fato de que ela tem nosso endereço atual, mas não acho que ela vá enviar mais nada se enviar. Diremos a ela para sumir da nossa vida. O engraçado é que eu não a odeio. Ela é uma idiota, mas tudo isso é apenas triste demais para ser odiado. Zombar, sim, mas odiar, não. Em resumo, recebemos o pacote mais de 1 ano depois, quando Pedro não estava em casa, abri com ele pela câmera. Tinha coisas estranhas, mas, no fim, inofensivas, ignorei e segui em frente. Obrigada a todos pelos conselhos que deram no post anterior. Comentários relevantes. El Inquisitor 1119. Meu Deus, eu li Stargirl.
quando tinha uns 14 anos. Eu me identifiquei com ela por uma semana antes de perceber que ela era uma tentativa exagerada de garota mágica, cujo único propósito na vida era ser mais única que todo mundo. Pois é, né? O constrangimento é real. Contei para meus amigos e todos morreram de rir. Eles decidiram nomear todo esse evento como a descaixotagem. Acho que nunca vão me perdoar por não ter gravado minha reação ao abrir o pacote. O que me faz pensar é que já faz tanto tempo, tipo, quase 3 anos. Vamos lá, garota. Supere isso, vá viver sua vida, mude para São Paulo. Compre um loft, forme uma banda indie e arranje uns 6 colegas de quarto. Coma hummus com eles, marque uns shows, pinte, fume cigarros de cravo, ouça Animal Collective, crie uma empresa de molho de pimenta. E fique longe de pessoas casadas que não querem nada com você, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!